Fala galera boa do Brasil, que bom estar com vocês de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre coisa boa. E essa coisa boa é gibi e gibi velho. Hoje eu queria dar o feedback a respeito do vídeo que eu fiz a semana passada. O vídeo que falava sobre o primeiro gibi que eu comprei em banca. Para quem não assistiu a esse vídeo ainda, dá uma olhadinha aqui nos cards, ficou super legal. Então, o que eu queria dizer para vocês é que eu recebi muito feedback a respeito do vídeo da semana passada e eu não poderia passar sem fazer um comentário a respeito dessas citações feitas pelos nossos amigos. E esses amigos são Elder, do canal O Gralha. Ele fez um comentáriozinho a respeito, um comentário bem legal a respeito do primeiro gibi que ele comprou em banca. Depois foi o canal Coleção Paralela, que ele fala também sobre o gibi, primeiro gibi que ele comprou em banca. Cara, cada relato massa. E por último eu queria falar sobre Tibério Meirelles, que ele me falou também sobre Capitão América, Heróis da TV, enfim, os gibis que ele comprou em banca, pelo menos os primeiros, né? E eu queria fazer um comentário geral sobre isso. Porém, antes, vamos para a vinheta. Para quem não assistiu a esse vídeo ainda, dá uma olhadinha. E esse foi o primeiro gibi comprado por Elder Gralha, Super Aventuras Marvel número 2, que custou para ele a bagatela de 140 cruzeiros. Gibi muito massa, olha para isso, chega a dar uma viagem. Tinha aqui, ó, Conan e o Demolidor. E a primeira história era, deixa eu ver, ó, sempre com aquelas famosas propagandas que fazem a gente viajar no tempo. Lolo. Eita, chocolate bom arretado. Bom, na sequência, ó, primeira história do Doutor Estranho. Ele já começou a coleção dele com o Doutor Estranho. Começou bem, hein? Este mundo enlouquecido. Esse mundo enlouquecido. História muito massa. Olha pra aí, ó. Ele já começou bem. Desenhos de Barry Windsor Smith. Cara, esse Barry Windsor começou sempre com coisa boa. E logo na sequência, ó, tem uma história muito interessante do Doutor Estranho. E a segunda história, deixa eu ver qual foi a segunda história que o nosso colega Elder leu, o nosso amigão Elder leu. Conan, o Bárbaro, de Robert E. Howard. Parece, não tem dizendo aqui, mas deixa eu ver os traços, parece Barry Windsor também. Então, essa primeira história do Doutor Estranho e a segunda história aqui do Conan, assinados pelo grande desenhista Barry Windsor Smith. E vamos ver na sequência se tem mais alguma história. Demolidor. Aqui, ó, os traços, se não me engano, é Frank Miller, né? Frank Miller, pelo jeito aqui, os traços são dele. Cadê? Deixa eu ver se tem o nome do desenhista aqui. Cara, não estou achando aqui, mas os traços parecem os traços de Frank Miller. Antes dele ficar com aquele jeito meio caricatura que ele começou a fazer em Batman, o Cavaleiro das Trevas e outras coisas assim. Quando o desenho dele era mais assim, mais engomadinho, mais certinho, né? Mas enfim, o nosso colega Elder começou muito bem, Elder. Parabéns. Mas o interessante é que Elder comentou uma coisinha a mais. Ele disse que esse foi o gibi que ele comprou em banca. Porém, antes, a mãe dele tinha comprado para ele um gibi do Homem-Aranha da época que ele era publicado pela RGE. Ele me falou, ele não me disse o número, mas disse que ele foi o gibi que ele enfrentava o Hulk. E eu sei que gibi é esse. Vamos dar uma olhada? É o Homem-Aranha número 17. Justamente o gibi em que ele enfrenta o Hulk. Caramba, como o Elder é um cara sortudo, velho. Ó, desenhado por John Romita e Jerry Conway. Parabéns, Elder. Tu arrebentasse, cara. O melhor desenhista do Homem-Aranha, segundo a crítica, né, foi John Romita. No caso, o pai, né? John Romita, o pai. E começou bem, viu, Elder? Você foi bem pra caramba. Aqui nesse gibi nós temos a história do Homem-Aranha enfrentando o Hulk. Deixa eu ver se tem mais alguma outra história ou se é uma história só. Continua a história aqui, ó. A mesma briga, continua. E a briga é feia, viu? A briga é danada de feia. E pelo que eu tô vendo aqui, só tem duas histórias, mais duas histórias que valem o peso em ouro, viu? Parabéns, Elder.
número 17, maio de 1980. Caramba, bato palma pra você, viu? Porque você começou muito bem a sua coleção. E agora eu vou falar sobre o nosso colega do canal Coleção Paralela. Ele comprou, o primeiro gibi que ele comprou em banca foi o Superman, o Super-Homem no caso, na época era o Super-Homem, né? Super-Homem 33. E pelo que eu tô vendo aqui, custou quanto? Quanto foi que saiu do bolso do nosso colega? Foi 8 cruzeiros. Muito bom esse gibi. E a história é bem emblemática, porque ela conta um momento do Superman que a gente não conseguiria nunca imaginar. É uma história bem interessante, porque conta, você consegue imaginar um lugar onde o Super-Homem tremeria ou teria problema de passar? Essa história basicamente conta isso daqui, conta um momento em que o Super-Homem tem que passar por um lugar que é meio complicadinho para ele, ele não está bem. Você vê aqui pela foto que ele não está bem. E ele precisa da ajuda de alguém para atravessar esse lugar. E ele recebe a ajuda desse rapaz aqui, ó, o monstro do pântano. Essa história é bem emblemática, bem legal. Se você tiver a oportunidade de conseguir encontrar no sebo, pode comprar, que é uma história super interessante e você não vai se arrepender. E o nosso colega do canal Coleção Paralela também começou sua coleção muito bem. E por último, eu gostaria de falar sobre Tibério Meirelles, que disse que o primeiro gibi que ele comprou em banca foi o Capitão América número 29, que custou para ele 85 cruzeiros. Ele estava cheio da grana no dia, viu? E ele também foi bem, porque conseguiu pela primeira vez, logo de cara, uma história bem interessante desenhada por quem? Por quem? Por quem? Por John Byrne. Começou nada mais, nada menos que com um dos melhores desenhistas da Marvel. E ele começa aqui, ó, essa história que conta a origem dele, vai passando devagarinho a história da origem do Capitão América, passo a passo. Ai, meu Deus, tá bagunça. E a primeira missão do Capitão América. E um resumo sobre o que ele fez na Segunda Guerra Mundial até o dia em que ele caiu no mar e ficou congelado. E é aquela história que a gente conhece, né? Animação suspensa e foi descongelado depois de um tempão na década de 80. E a gente vê aqui que foi muito massa a história dele. Parabéns. Na sequência, Contos de Asgard, A Vitória do Mal. Desenhos de Jack Kirby, outro gênio. E por último tem a história ainda de Contos de Asgard, A Guerra dos Deuses. Aqui a gente já vê logo de cara Thor enfrentando Hércules. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui depois. Uma história de Thor, o Deus de Trovão. Aqui já desenhada por... Bom, esses traços aqui parecem os traços do grande John Buscema, né? Parece o John Buscema. Mas muito boa. E Tibério também fez um comentário bem legal. Ele disse que apesar desse aqui ser o primeiro gibi que ele comprou de banca, não foi o primeiro gibi que ele leu. O primeiro gibi que ele leu foi Heróis da TV número 28. Olha isso, olha aqui, o que aconteceria se. A primeira história que ele leu da Marvel foi o que aconteceria se o martelo de Thor fosse encontrado por uma mulher. Bem visionário, né? Porque nós acabamos de ver um filme, a Disney acabou de fazer um filme, né? A respeito dessa história aí, de uma mulher pegando um martelo de Thor. Os desenhos são de quem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Desenhos de Rick Holberg. Muito bom também. E parabéns, começou bem a sua leitura, viu? Vamos ver se tem mais alguma história aqui. Thor, deixa eu ver, na sequência Heróis da TV. E uma história de Nick Fury. Ele ainda leu uma história de Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D. Hoje a Terra morreu. Desenho de James Steranko. Muito massa. Caramba, show de bola. Os desenhos de James Steranko era demais. Era um espetáculo. Tem mais alguma história? Olha, aulinha de desenho. Aulinha de desenho, ó, pelo próprio Stan Lee. Embora seja, aqui tem o desenho, né, a caricatura de Stan Lee, mas pelos traços aqui, quem estava dando a sua aulinha de desenho foi John Buscema. Show!
E para terminar, Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma, para terminar, não, nessa época, em Heróis da TV 28, o gibi de Heróis da TV não tinha somente 80 páginas, não, tinham 100 páginas. E aqui a gente vê uma história do Motoqueiro Fantasma e na sequência a gente vê o Mestre do Kung Fu, desenhado por Sol Buscema. Boa, muito bom. Temos na sequência mais uma história e termina aqui, né? Termina aqui. A data que esse gibi foi lançado foi outubro de 1981. Cara, que massa! É uma viagem no tempo. Parabéns a todos vocês. E eu não poderia terminar esse vídeo sem fazer um agradecimento especial a essas pessoas que fizeram parte do vídeo de hoje. A Elder, o Gralha, ao canal Coleção Paralela e a Tibério Meirelles. Muito obrigado a vocês que trouxeram de uma forma ou de outra o material para enriquecer esse vídeo de hoje. Eu queria também fazer um pedido a todos vocês em geral. Não se esqueçam de dar um like para esse vídeo e não se esqueçam também de, se possível, se inscrever, para a gente fortalecer esse canal cada vez mais. Então, gente, foi uma alegria estar com vocês hoje. Tenham um dia de paz, tenham uma semana de tranquilidade. Obrigado e tchau!